Era uma manhã ensolarada na cidade, e Daniel, um jovem milionário de apenas 28 anos, estava prestes a enfrentar um dos dias mais importantes de sua carreira. O despertador tocou, e ele saltou da cama como um foguete, a adrenalina já correndo em suas veias. O apartamento era uma verdadeira mostra de luxo, paredes adornadas com obras de arte contemporânea, móveis de designers renomados e uma vista deslumbrante do horizonte urbano. Mas, apesar de toda a riqueza ao seu redor, naquele momento, o que realmente importava era o relógio. Ele lançou um olhar nervoso para o relógio de pulso enquanto se vestia apressadamente. 5 minutos. Eu não posso me atrasar, pensou, enquanto colocava uma camisa branca impecável, ajustava o terno sob medida e finalizava o visual com uma gravata bem feita. Os cabelos escuros, sempre bem arrumados, agora estavam um pouco bagunçados por causa da pressa, mas ele não se importou. O que realmente importava era sua apresentação para investidores que poderiam levar seu novo projeto a um patamar ainda mais alto. Enquanto descia as escadas de mármore polido, cada passo ecoava em seu coração acelerado. Daniel estava ciente de que sua empresa estava em um ponto crucial, e perder essa reunião significaria não apenas um retrocesso em seus planos, mas também a possibilidade de desapontar todos que contavam com ele. Ele havia trabalhado incansavelmente, sacrificado horas de lazer e momentos com amigos, tudo em nome do sucesso. Isso não pode falhar, repetia para si mesmo, como um mantra, enquanto se dirigia ao elevador. Quando o elevador finalmente chegou, ele apertou o botão do térreo com tanta força que parecia querer fazer o tempo passar mais rápido. Ao olhar pela porta de vidro, a cidade pulsava à sua volta. Pessoas apressadas, carros buzinando, o som da vida urbana que nunca parava. Ele pensou em quantas dessas pessoas estavam em busca de uma chance, de uma oportunidade, assim como ele havia feito anos atrás, quando tudo ainda era um sonho distante. Assim que chegou ao saguão do prédio, a ansiedade tomou conta. Ele poderia sentir o aroma do café fresco vindo da cafeteria próxima, mas não tinha tempo para parar. Com passos rápidos e decididos, ele atravessou a porta de vidro e saiu para a calçada. O carro de luxo o aguardava, reluzente sob a luz do sol. O motorista, um homem de meia idade com um olhar respeitoso, estava prestes a abrir a porta, mas Daniel o interrompeu. Vamos, rápido. Estou atrasado. No caminho para o centro de convenções, sua mente estava a 1000 por hora. Ele revisava mentalmente os pontos principais que queria abordar, cada palavra, cada argumento. O que ele não esperava, no entanto, era que aquele dia tomaria um rumo inesperado, um desvio que o levaria a um encontro que mudaria sua vida para sempre. Na pressa de alcançar o sucesso, ele não sabia que a verdadeira lição estava prestes a se revelar em um lugar que nunca imaginou que visitaria. O carro deslizou pelo tráfego intenso, e Daniel, olhando pela janela, começou a notar as pequenas coisas que geralmente passavam despercebidas em sua corrida diária. Um grupo de crianças brincando na calçada, um artista de rua desenhando com talento, e então, algo que fez seu coração parar. Uma mulher sentada na calçada, com roupas esfarrapadas, segurava um bebê nos braços. O mundo ao seu redor parecia desaparecer, e por um instante, Daniel se viu em uma encruzilhada, entre o compromisso e a compaixão. A pressa do milionário estava prestes a se transformar em um momento de revelação. Enquanto Daniel se aproximava do centro da cidade, uma série de pensamentos competia por sua atenção. Ele estava imerso na ideia do que sua apresentação significava para o futuro de sua empresa. Mas quando seu olhar se fixou na mulher sentada na calçada, com um bebê nos braços, o mundo exterior começou a desfocar. A cena era de uma simplicidade cortante, ao mesmo tempo, profundamente impactante. Ela estava ali, com uma expressão de cansaço, mas também de força. Seu cabelo desgrenhado flutuava ao vento, e sua roupa, surrada e suja, parecia contar histórias de dias difíceis. O bebê, enrolado em um cobertor surrado, chorava levemente, e cada pequeno gemido ressoava no coração de Daniel como um chamado urgente. Ele não sabia como, mas aquele momento interrompeu o turbilhão de sua mente. Pare o carro! Daniel gritou ao motorista, a urgência em sua voz surpreendendo o homem. O motorista hesitou, mas obedeceu, estacionando abruptamente ao lado da mulher. Daniel saiu do carro sem pensar,
seu coração batendo forte, não mais apenas pela pressa da reunião, mas por uma nova inquietação que surgia dentro dele. Quando se aproximou, a mulher olhou para ele com uma mistura de desconfiança e surpresa. Daniel podia ver os olhos dela, cansados, mas ainda tão cheios de vida. "Oi", disse ele, tentando sorrir de forma reconfortante. "Está tudo bem? Como você e o bebê estão?" A mulher hesitou, como se não estivesse acostumada a receber perguntas genuínas. "Estamos sobrevivendo", respondeu ela, a voz trêmula. Daniel se sentou no chão ao lado dela, ignorando completamente suas roupas caras e seu status social. Ele queria se conectar, queria entender a vida daquela mulher e o que havia levado àquela situação. "Meu nome é Daniel. Qual é o seu?" Ele se apresentou, e a mulher respirou fundo antes de responder: "Meu nome é Ana. Este é o Lucas." Ela olhou para o bebê com amor, e Daniel percebeu que, apesar das dificuldades, havia um brilho em seus olhos quando falava sobre ele. Daniel não sabia o que fazer a seguir. Ele podia sentir que a reunião e a fama que sempre buscou pareciam pequenas diante da gravidade daquele encontro. "Você precisa de ajuda?" ele perguntou, o coração pesado com compaixão. Ana hesitou, e seus olhos se encheram de lágrimas. "Ajuda seria um sonho. Mas eu não quero ser um peso. Não quero nada de graça." Ele respirou fundo, suas palavras saindo com sinceridade. "Não é nada de graça. É uma oportunidade de dignidade." Daniel se lembrou das pessoas que o apoiaram em seus momentos difíceis e quis retribuir de alguma forma. O que antes era apenas uma reunião de negócios agora parecia irrelevante em comparação à luta de Ana e Lucas. Ana olhou nos olhos de Daniel e, pela primeira vez, ele viu uma centelha de esperança. "Eu só quero dar a ele uma vida melhor, mas não sei como." Os sentimentos de Daniel se agitaram. Ele não sabia que tipo de ajuda poderia oferecer, mas estava decidido a fazer algo. Depois de algumas conversas, eles falaram sobre abrigo, emprego e as dificuldades de ser mãe solteira em uma sociedade que parecia indiferente. Daniel se sentiu cada vez mais inspirado pela força dela, pela determinação de Ana em cuidar de seu filho. Ele sentiu que aquele encontro era um sinal, algo que ele não poderia ignorar. Quando ele finalmente se levantou para ir embora, algo dentro de Daniel havia mudado. A pressa de sua reunião se dissipou, substituída por um novo propósito. "Vou te ajudar. Você não está sozinha nessa", prometeu ele, e Ana, com um olhar de incredulidade, apenas assentiu. Daniel não sabia exatamente como iria cumprir sua promessa, mas estava determinado a não deixar aquele momento ser em vão. Enquanto se afastava, ele olhou para trás e viu Ana segurando o pequeno Lucas, um sorriso tímido começando a surgir em seu rosto. O peso do mundo parecia menos pesado naquele instante. Daniel, por sua vez, saiu com uma nova perspectiva, um coração cheio de compaixão e a certeza de que, às vezes, os encontros mais inesperados podem nos levar a caminhos que nunca imaginamos seguir. Com a mente ainda ecoando a conversa que teve com Ana, Daniel caminhou pelas ruas movimentadas da cidade, mas não conseguia se livrar da imagem dela e de seu bebê. A pressa que antes dominava seu corpo e sua mente agora se transformava em um turbilhão de reflexões. Ele sentia que aquele encontro havia mexido com algo profundo dentro dele, algo que ele não conseguia ignorar. A cada passo que dava, sua mente viajava entre seus compromissos de negócios e as dificuldades que Ana enfrentava. O que antes parecia ser uma prioridade, aquela reunião com investidores, agora parecia tão insignificante. Daniel se lembrou de sua própria infância, de como seus pais se esforçaram para lhe proporcionar uma vida melhor. Eles não eram ricos, mas o amor e a determinação deles sempre o inspiraram. Como ele poderia ficar indiferente à situação de Ana e Lucas? Enquanto se afastava do local, Daniel decidiu que precisava fazer algo mais. Com um propósito renovado, ele pegou o celular e, no impulso, ligou para seu assistente. "O que temos na agenda para hoje?", perguntou, a voz firme, embora sua mente ainda estivesse parcialmente voltada para Ana. O assistente começou a listar compromissos, mas Daniel rapidamente cortou suas palavras. "Cancele tudo. Vou precisar do resto do dia livre." "Tudo bem",
mas isso significa que você terá que reagendar uma reunião importante com os investidores. Eles não vão gostar da mudança, disse o assistente, claramente surpreso. Deixe isso comigo. Apenas faço o que pedi, respondeu Daniel, desligando o telefone com uma sensação de alívio. Ele sentiu que estava no caminho certo, mas ainda havia muito a considerar. Com o coração acelerado, decidiu voltar ao ponto onde havia encontrado Ana. Ele queria não apenas ajudar, mas também ouvir mais sobre sua vida, suas lutas e seus sonhos. A caminhada de volta parecia mais longa, mas a expectativa e a determinação o impulsionavam. Quando chegou, o sol estava começando a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, como se o próprio universo estivesse aplaudindo sua decisão. Ana ainda estava ali, agora enrolando Lucas em um cobertor mais grosso. A expressão em seu rosto, que antes refletia cansaço e desespero, agora tinha um toque de esperança. Daniel se aproximou, e a mulher o reconheceu imediatamente. Você voltou, disse ela, sua voz revelando um misto de surpresa e gratidão. Eu não poderia ir embora sem fazer algo por vocês, respondeu ele, já pensando no que poderia oferecer. O calor do sol poente iluminava seu rosto e refletia o brilho em seus olhos. Quero te ajudar, Ana. Você e Lucas merecem mais do que isso. Ana olhou para ele, como se estivesse avaliando suas intenções. Por que você faria isso? Não me conhece. Sua desconfiança era palpável, mas também havia um lampejo de esperança. Daniel percebeu que precisava ser honesto. Porque eu vi você, vi o amor que você tem pelo Lucas, e isso me lembrou do que realmente importa. A vida é muito curta para ignorar as pessoas que precisam de ajuda. Eu quero usar a minha sorte para fazer a diferença. Ele parou, buscando as palavras certas. Quero te ajudar a encontrar um lugar para morar, e talvez até um emprego que se encaixe nas suas habilidades. Mas mais importante, quero ouvir sua história. Quero entender como posso ser útil. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Ana enquanto ela olhava para ele, seu coração lutando entre a desconfiança e a necessidade desesperada de esperança. Você faria isso por mim? Por nós? Perguntou ela, a voz embargada. Sim, eu faria. Vamos começar com o básico. Primeiro, vamos encontrar um lugar para vocês ficarem. Depois, podemos pensar em como ajudar você a se reerguer. O que acha? Ana hesitou, mas em seu olhar havia uma decisão se formando. O peso de suas preocupações, que parecia quase insuportável, começou a aliviar-se um pouco. O gesto de Daniel era mais do que apenas caridade, era uma conexão genuína, uma mão estendida em meio ao caos. Ela sentiu lentamente. Se você realmente quiser ajudar, eu aceito. Só espero que não se arrependa. Era uma proposta e uma entrega ao mesmo tempo, uma pequena vitória em um mundo que parecia tão imenso e inóspito. E assim, sob o brilho do pôr do sol, Daniel fez a primeira de muitas decisões que viriam a seguir. Não era apenas uma questão de ajudar alguém, mas de encontrar propósito em sua própria vida. Ele não sabia onde essa jornada os levaria, mas sentia que, ao lado de Ana e Lucas, ele estava exatamente onde deveria estar. O que começou como uma simples passagem pelas ruas da cidade agora se transformará em uma nova missão, e o coração de Daniel pulsava com a certeza de que estava fazendo a coisa certa. Daniel entrou na sala de reuniões, o ar estava carregado de expectativa. As paredes estavam adornadas com quadros inspiradores, cada um contando a história de grandes conquistas. No centro, uma longa mesa de madeira escura, polida e brilhante, cercada por executivos que observavam suas ações com olhares avaliativos. Mas, ao contrário de antes, quando se sentia completamente no controle, hoje ele estava distraído, sua mente ainda presa nas memórias da tarde anterior. Os investidores, figuras imponentes em seus ternos elegantes, começaram a discutir os números e as projeções financeiras com entusiasmo. Mas, para Daniel, tudo isso soava distante e irrelevante. Ele se lembrava do olhar de Ana, da luta que ela enfrentava todos os dias apenas para sobreviver, e da vida que seu filho ainda não havia vivido. Enquanto os outros falavam sobre lucros e estratégias, ele só conseguia pensar nas dificuldades que ela e Lucas estavam enfrentando. Daniel, você está conosco?
Uma voz profunda interrompeu seus pensamentos. Era o CEO da empresa, um homem com uma presença forte e olhos que pareciam ler sua alma. Todos na sala voltaram a atenção para ele, e Daniel sentiu a pressão sobre seus ombros. Precisamos da sua visão para o futuro deste projeto. Ele respirou fundo, buscando focar. Desculpe, pessoal. Estava apenas pensando em algumas coisas, disse ele, forçando um sorriso. Mas a verdade é que ele estava mais preocupado com o que poderia fazer por Ana do que com a apresentação em si. À medida que a reunião prosseguia, Daniel começou a questionar suas prioridades. Ele tinha tudo o que poderia desejar: uma carreira de sucesso, dinheiro e poder. Mas por que, então, estava se sentindo tão vazio? As vozes ao redor dele pareciam ecoar, mas não atingiam seu coração. O que realmente importava na vida? O que significava sucesso se não havia propósito? Ao olhar pela janela, observou a cidade se desenrolando lá fora, cheia de vida e de histórias como a de Ana. Ele imaginou quantas pessoas estavam passando por dificuldades invisíveis, lutando contra tempestades silenciosas, sem que o mundo ao redor se importasse. E, a cada segundo, ele sentia seu coração se apertar mais. O que ele poderia fazer para mudar isso? Finalmente, a reunião chegou ao fim, e os outros executivos começaram a se dispersar, mas Daniel permaneceu sentado, perdido em seus pensamentos. Ele precisava de um plano, de uma maneira de ajudar Ana e Lucas, de um propósito que o conectasse a algo maior do que apenas números e resultados. Conforme as luzes da sala de reuniões se apagavam, Daniel decidiu que precisava agir. Ele não poderia mais se permitir ignorar a dor e o sofrimento dos outros. A vida era mais do que uma corrida pelo sucesso, era sobre as conexões que fazíamos e as vidas que tocamos. Ele se levantou, determinado. Preciso me encontrar, pensou, enquanto saía da sala. O caminho à sua frente era incerto, mas ele estava pronto para trilhar essa nova jornada. Não sabia exatamente como faria isso, mas sentia em seu coração que precisava fazer a diferença. A vida de Ana e Lucas seria sua prioridade agora, e ele estava preparado para se tornar uma força de mudança. No fundo, Daniel sabia que aquele era apenas o começo. O que parecia um momento de distração na reunião se transformará em uma revelação profunda. O que ele realmente queria, mais do que tudo, era deixar um legado de amor e solidariedade. Com essa nova perspectiva, Daniel estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir, com a certeza de que suas ações poderiam, de fato, fazer a diferença na vida de alguém. E assim, enquanto a noite caía sobre a cidade, ele deixou a sede da empresa com um novo propósito e a determinação de se tornar a mudança que queria ver no mundo. Daniel, agora de coração e mente renovados, estava determinado a transformar sua vida e a dos outros ao seu redor. Ao deixar a sala de reuniões, a tensão que antes dominava seus ombros deu lugar a um sentimento novo, quase elétrico, de esperança e propósito. A cidade, iluminada pelas luzes da noite, parecia refletir a nova luz dentro dele. Ele sabia que precisava agir rapidamente. Ana e Lucas não poderiam esperar. Enquanto caminhava pela calçada, os pensamentos se aglomeravam em sua mente. O que poderia fazer para ajudá-los? Primeiro, precisava conhecê-los melhor, entender suas necessidades reais. Ele se lembrou do olhar de Ana, cheio de determinação e fragilidade, e isso lhe deu a coragem necessária. Daniel decidiu que iria encontrá-los no dia seguinte. Assim que chegou em casa, passou a noite planejando e revisando como poderia apresentar sua proposta a Ana. Queria que ela soubesse que ele não estava apenas oferecendo dinheiro, mas sim um compromisso genuíno de ajudá-la a recomeçar. Ele queria ser parte de sua vida, não como um salvador, mas como um amigo, alguém em quem ela pudesse confiar. Na manhã seguinte, o sol brilhava radiante no céu azul, como se o próprio universo estivesse apoiando sua nova jornada. Daniel se vestiu com uma roupa casual, para parecer mais acessível e menos intimidante. Ele queria que Ana o visse como alguém comum, alguém que se importava. Ao chegar ao abrigo onde sabia que ela ficava, seu coração batia forte, e a expectativa pulsava em suas veias. Ao entrar, o ambiente era simples, mas aquecido pelo espírito da comunidade. Crianças brincavam em um canto, enquanto mães conversavam,
tentando encontrar conforto e apoio em meio às dificuldades diárias. Daniel se aproximou da recepcionista e, com um sorriso gentil, perguntou se poderia encontrar Ana. Quando ela apareceu, Daniel notou imediatamente que seus olhos estavam um pouco mais cansados, mas ainda brilhavam com uma força indomável. "Oi, Ana", ele disse, tentando transmitir sua sinceridade. "Podemos conversar um minuto?" Ela hesitou por um momento, avaliando-o, mas logo assentiu e o conduziu até um espaço mais reservado, onde poderiam falar com mais privacidade. O ar estava carregado de expectativa, e Daniel sentiu que cada palavra que ele diria poderia mudar a trajetória das vidas deles para sempre. "Eu pensei muito sobre você e Lucas", começou Daniel, tentando encontrar as palavras certas. "Eu vi vocês ontem e me tocou profundamente a sua situação. Eu quero ajudar. Não estou aqui apenas para dar dinheiro, mas para me comprometer com vocês. Quero que você saiba que pode contar comigo." Ana o olhou com desconfiança, mas havia também uma faísca de esperança em seu olhar. "O que você quer dizer com isso?" ela perguntou, a voz trêmula, mas com uma firmeza que denunciava sua força interior. Daniel tomou um fôlego. Suas palavras saíram com mais clareza. "Eu quero ajudar você a encontrar um lugar melhor para viver. Quero que Lucas tenha acesso a cuidados médicos e à educação que ele merece. Estou disposto a ajudar a encontrar uma solução que funcione para vocês. Mais do que isso, quero ser parte da vida de vocês, como um amigo. Não sou apenas um milionário tentando se sentir bem com sua fortuna. Quero ser uma presença constante e positiva." A expressão de Ana mudou lentamente, passando de ceticismo para uma mistura de alívio e incredulidade. "Por que você faria isso?" Ela mal podia acreditar que alguém se importasse tanto. "Porque todos merecem uma chance", respondeu Daniel com sinceridade. "E porque você e Lucas merecem ter uma vida digna. Eu não quero que isso seja apenas uma ajuda financeira, quero que seja um compromisso real. Um novo começo." Ana sentiu um nó na garganta. A oferta parecia um sonho distante, algo que ela nunca pensara que teria. Mas a autenticidade em seus olhos a fez acreditar. "E se eu não souber como aceitar isso?" ela perguntou, a vulnerabilidade transparecendo em sua voz. "Então, podemos descobrir juntos", disse Daniel, um sorriso encorajador iluminando seu rosto. "Estou aqui para ouvir você, para entender suas necessidades e seus medos. Não tem pressa. Quero que você se sinta confortável." A conversa se aprofundou, e Ana começou a abrir seu coração, compartilhando seus desafios, suas esperanças e os sonhos que ela guardava para Lucas. Daniel a ouvia atentamente e, com cada palavra, seu compromisso se tornava mais forte. Era uma conexão genuína, um passo rumo a um futuro compartilhado. Ao final da conversa, Ana respirou fundo, visivelmente emocionada. "Se você realmente está disposto a fazer isso, eu quero tentar. Quero dar uma chance para você e para nós." Nesse momento, algo mágico aconteceu. O peso que Ana carregava começou a se dissipar, e Daniel sentiu a alegria e a gratidão que brotavam da relação que estavam construindo. Com aquele simples compromisso, uma nova esperança renascia, tanto para Ana e Lucas quanto para ele. O caminho seria longo, mas juntos, estavam prontos para trilhar essa nova jornada. E assim, na simplicidade de um encontro inesperado, o novo compromisso de Daniel floresceu, não apenas como um ato de generosidade, mas como um laço de amizade que mudaria suas vidas para sempre. Ele sabia que esse era apenas o começo de uma bela história de amor, esperança e transformação. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.